Cara, basicamente, o que é esse gráfico aqui, Thiago? Eu tenho aqui o horário, 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 18 horas. E aqui eu tenho a potência do meu inversor. 1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW. Como nós estamos fazendo conta sobre 8 placas de 550, que vai entregar uma média de geração para a gente 520, a gente já sabe que como que eu calculo o quilowatt pico de qualquer sistema, Thiago? Eu vou pegar, a equação é sempre essa, quantidade de placa vezes a potência da placa. Eu vou chegar no quilowatt pico, beleza? Se eu estiver trabalhando com placa de 600, 8 vezes 600. Se eu estiver trabalhando com placa de 335, que é a minha, quando eu comecei trabalhando, 8 placas de 335. Entendeu? Ali eu acho a potência do meu sistema, que é o watt pico, e ali eu vou saber qual inversor que eu vou trabalhar nesse sistema. Então, meu irmão, seu maior projeto, quantidade de placa, qual que é a potência dessa placa aí? Pô, cara, a placa aqui que a gente está trabalhando é de 550. Beleza. São quantas placas? Pô, são 100 placas. Beleza. 100 vezes 550 vai me dar 55 kW-pico. Cara, vai ser um inversor de 40, inversor de 45, vai dar para eu poder rodar esse sistema aí. Beleza? Então é isso que você vai se ligar. Sobre fazer a conta, a gente segue. E aí agora eu vou te mostrar por que a gente coloca um pouco a mais de placa no inversor, ou um overload, oversize, para ele entregar os 4 kW. Se o inversor é de 4 kW, eu estou falando que a potência dele, que ele vai ter de saída, é 4 kW. Beleza? Só que eu coloquei 4,4 kW pico na entrada dele. Para que a gente faz isso? 6 horas da manhã, Thiago, o sol tá baixinho ainda. O sol tá fraquinho. Então a gente tem essa geração aqui, ó. 1 kW mais ou menos. 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Eu atinjo o meu pico. Isso aqui é, obviamente, se você pegar o gráfico, é mais ou menos assim mesmo que funciona. A gente atinge o pico da energia solar meio-dia, que é a hora que o sol está batendo na cara da placa realmente. Só que depois de 1 hora, a gente lá, ó, já começa caindo aqui. Para que eu forço o nosso sistema? Para que eu coloco mais placa na entrada dele? Para essa curva não ficar tão assim. Essa curva ficar mais assim, ó. Ou seja, quando eu coloco mais placas, ele vai conseguir atingir o pico dele antes. Então, ó, eu coloquei 4.4, vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai atingir o pico dele 11 horas, vai ficar aqui. Ou seja, eu consigo ganhar um pouco mais de geração. Concorda comigo? Se eu colocasse 4 kW só na entrada do meu inversor, ele só vai atingir 4 kW de geração na hora que o sol tiver muito a pique. Então a gente coloca um pouco mais de placa na entrada dele para essa geração, você já aumentar essa geração desde o início. Se eu coloco 4,8 de kW-pico, eu já consigo aumentar esse range um pouco mais. Se eu consigo colocar 5,2 de kW-pico na entrada desse inversor, pô, se ele atinge mais rápido, eu fico mais tempo, Thiago. Olha o meu 4 kW. Por quanto tempo que ele fica gerando? Olha a diferença desse. Olha a diferença desse. Olha a diferença desse. Deu para entender? Então, ó, se eu coloco só 4 kW, eu atinjo o pico por um período de tempo muito pequeno. Quando eu coloco a mais, eu atinjo um período de tempo maior. Quando eu coloco, eu atinjo... Pô, Glenn, mas qual que é o limite disso? Senão eu compraria um inversor de 4 e colocaria 100 placas nele. Aí que entra. A gente aqui na empresa trabalha no máximo entre 30% e 35% para a nossa região aqui. 35% assim, em casos muito específicos. No geral, Thiago, eu trabalho com 30% acima da capacidade do inversor. Então, se o meu inversor é de 4 kW, mais
30% é o que eu coloco para ele ali. Vai me dar 5,2 kW pico, que é a mesma coisa que 5.200 watts. 5.200 watts são quantas placas? 5.200 dividido por qual placa que eu estou trabalhando? É a placa de 550? Olha, Bruno. 5.500 dividido por 550 watts. Aí dá 5,5. Estou falando 5.200. Você botou 5.500? 5.200. Por 550. 9 placas e meio. 9 placas. Não existe 9 placas e meio. Existe 9 placas e meio? Não existe. Então existe 9. 9 vezes 550. 4,95. Então, para esse sistema aqui, nós vamos trabalhar com 4,95 kW pico, que é a mesma coisa que 9 placas. Vai me dar 4, ou seja, eu estou colocando 25, 28% a mais para eu poder, Thiago, o que no final a gente quer? A gente quer ganhar isso aqui, ó, aumento de tempo do meu inversor trabalhando na potência máxima dele, transformando corrente contínua em corrente alternada, corrente contínua em corrente alternada. Ou seja, está entrando energia e estou transformando na minha potência máxima. Deu para entender, Camille? Deu para pegar de boa aí também? Basicamente isso que a gente faz. Pô, Gleides, mas eu vi inversor que está trabalhando com 50% de overload. Hoje a gente está tendo isso. Cara, para o Nordeste isso é muito bom. Por que para o Nordeste é muito bom? O sol do Nordeste aí começa muito cedo, ele atinge um pico muito antes e ele tem uma incidência solar lá no Nordeste muito maior. Então você fica com a sua potência do inversor trabalhando no pico dele por muito mais tempo. A gente aqui no Sudeste, 30% é o ideal. Não adianta também eu colocar muita placa aqui, porque essa janela ela tem um limite também. Não significa que 6 horas da manhã já vai estar dando 4. Você entendeu? O sol ele vai atingir esse pico 9h30, 10 horas da manhã e vai ficar até umas 2h30 da tarde. E aí eu consigo ganhar essa janela. Mas eu só consigo ganhar essa janela se eu colocar mais placas na entrada. Se eu colocar 4 kW de placa, que vão ser 7 mais ou menos, eu não vou conseguir ficar esse tempo todo de geração. Entendeu? Por isso que a gente consegue fazer essa entrada, esse overload a mais no inversor. Deu para entender?